Prezados e prezadas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor da Escola Jornalista Trajano Chacon. O Cláudio, queres ou não queres? Então, hoje nós iremos trazer para vocês, nesse momento de pandemia, de isolamento social, uma nova metodologia, né? Trazendo para vocês o que? Uma aula, gravada, uma aula sobre renascimento e humanismo. Espero que vocês aproveitem essa aula e compartilhem lá na nossa página do YouTube, tá certo? Então, humanismo, renascimentos e o novo mundo. O que vem essa? Renascimento. Renascer. Então, o renascimento é a mudança da mentalidade cultural europeia, não é isso? Então, a nova mudança, ou seja, a sociedade europeia muda o que? Os paradigmas de pensamento no campo das artes, no campo da ciência. Então, nós vamos ter um renascimento artístico e cultural. Então, esse renascimento foi um movimento, pessoal, eu quero que vocês prestem muito atenção. Então, prestem atenção, porque isso aí vai ser cobrado na prova de vocês aí de história. Ou seja, então essa aula de renascimento é uma aula extraordinária. Jamais vão se esquecer dessa aula de renascimento. Eu acredito, hein? Então, compartilhe lá no nosso YouTube. Alô, garotada! Tudo bem com vocês aí que está me assistindo? Então participem, conto com a sua participação. Belezinha? Ok? Então vai-te embora, vai conhecimento aí, queres ou não queres? Então o Renascimento foi um movimento histórico. Ocorrido aonde? Inicialmente, pessoal, na Itália. E difundido por toda a Europa. Ou seja, no século XV e século XVI. Ou seja, foi caracterizado pela crítica aos valores medievais, pela revalorização dos valores da antiguidade clássica, greco-romana. Ou seja, o objetivo do Renascimento era fazer refazer, renascer a cultura greco-romana. Então, rompia com aquela cultura medieval, é isso, e fazia apologia a quem? A cultura greco-romana, algo clássico, né? No campo das artes. Então, o período vai ocorrer do século XIV e século XVI, não é isso? Então, você vai ter, na realidade, o seguinte, vocês terão, na realidade, as fases do Renascimento. Então, o Renascimento ele vai expandir, primeiramente, pela Itália. É o berço do Renascimento, Itália. Itália é o berço do Renascimento. Depois o Renascimento vai ser difundido por outros países. França, Portugal, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Holanda e Bélgica, Países Baixos. Então, vai haver uma difusão, né? Ou seja, sai da Itália e alcança outros países. Principais cidades italianas. Então, se Itália era o foco, o centro, né, das grandes discussões, da nova mentalidade do homem, é isso, moderno, um homem que rompia os valores medievais e buscava o quê? Nos valores clássicos, enfatizar as suas ideias artísticas e culturais. Então, nós vamos ter aí Gênova, é uma cidade italiana, Veneza, Milão, não é isso? Pisa, Roma e Florença. Então, essas cidades vão ser as principais cidades, não é isso, da Itália. Então, mas quem vai patrocinar esses artistas? É um caba chamado Mecenas. Que eram os mecenas? Eram os patrocinadores dos artistas. Então, não se esqueçam. Quando perguntarem a vocês quem eram os mecenas,
Vocês vão responder como? Irão responder da seguinte forma: mecenas eram patrocinadores dos artistas, né? Os principais mecenas. Aí vocês vão entrar algumas famílias, né? Como a família Médici, destaque para Lourenço, o Magnífico, Francisco de Médici, família Sforza, não é isso? Família Borgia, não é isso? Aí vocês vão ter a abrangência de homens ricos, cultos, urbanos, burgueses, né? E a expansão também pelo clero, papas, os nobres, reis, né? Então, na realidade, nós vamos ter aí grandes famílias que vão patrocinar o campo artístico, não é isso, da Itália. Então, a Itália no século XV. A Itália no século XV ela é o berço do Renascimento. O berço do Renascimento foi a Itália. Em virtude de quê? De uma série de fatores. Então vocês vão perguntar, professor Cláudio Nascimento, quais são os fatores? Intenso desenvolvimento comercial das cidades. Cidades estavam crescendo, exerciam forte monopólio, né, sobre o comércio no mar Mediterrâneo. Então, na realidade, se a cidade o desenvolvimento comercial estava se explodindo, não é isso? Então surge aí, na realidade, o quê? O monopólio sobre o comércio, desenvolvimento e a ascensão de uma nova classe social. Aí vocês vão ter a burguesia comercial, que passa o quê? Passava a difundir novos hábitos de consumo. Vai ter o urbanismo e a discriminação do luxo e da opulência. Então, vejamos, também vamos ter influência da cultura grega, através do contato comercial das cidades italianas com o Oriente, Constantinopla. Né? Aí surge o quê? O mecenato. O mecenato era uma prática exercida por quem? Pelos burgueses, pelos príncipes, né? E papas, de financiar artistas, procurando mostrar o poderio da cidade e ampliar o quê? O prestígio pessoal. Então essas pessoas, essas figuras, também chamadas de mecenas, né? Então eles patrocinavam. Então, outro ponto é a vinda de sábios, né? Bizantino para a Itália. Após a conquista de Constantinopla pelos turcos, otomanos, então a presença em solo italiano da antiguidade clássica, e vocês vão ter na realidade o clássico pesando dentro da Itália, não é isso? Ou seja, a influência, aí vai ter o aspecto da Renascença, os homens que viviam sob a Renascença, criticavam a cultura medieval, excessivamente teocêntrica, e defendiam uma nova ordem de valores, ou seja, o homem vai romper essa visão teocêntrica, ou seja, teocêntrica, Deus como centro, e vai para uma nova visão antrocêntrica, é o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro. Então Deus deixa de ser o centro, aí, numa visão teocêntrica, para o homem ser o centro numa visão antrocêntrica, e defendia uma nova ordem, não é isso? Que era a ordem dos valores. Então as características principais do Renascimento foram o racionalismo e o abandono do mundo sobrenatural. O antropocentrismo, onde o homem é o centro de tudo. O universalismo, caracterizado pela descoberta do mundo. O naturalismo, acentuando o papel da natureza. O individualismo, valorizando o talento e o trabalho. E o humanismo. Então, conforme
está sendo apresentado a vocês, que está nesse momento me assistindo. Então, nós temos aí algumas características fundamentais do Renascimento. Ou seja, o Renascimento italiano ele está dividido em 3 grandes fases. 300, século XIV, ano de 1300. 400, século XV, ano de 1400, ano de 1400. E os 500, ano de 1500. Então, cada fase dessa aí, ela representa uma mudança de mentalidade na sociedade europeia. Uma mudança dos valores culturais, de rompimento com aquela ideia medieval e apologia ao greco-romano, à cultura greco-romana. Então aí vocês vão ter 300, corresponde ao século XIV, anos de 1300. Considerado por muitos autores como um período pré-renascentista. É a primeira fase do movimento renascentista. Ocorreu especialmente em Florença, por ser polo político, econômico, cultural da época. Os humanistas desejavam levar o conhecimento para um público mais amplo, né? Ou seja, vamos destacar aí alguns artistas desse período. Destaque para a pintura de Giotto di Bondone. Giotto di Bondone, que muito influenciou os demais pintores, autor da obra O Beijo de Judas, A Lamentação e Afresco da Capella degli Impadina. Giovanni Boccaccio, com a grande obra Decameron. Dante Alighieri, com a grande obra A Divina Comédia. E Francisco Petrarca, com as obras de África, Odes e Laura, e pai do humanismo, inventor de soneto. Então aí vocês têm uma imagem que retrata um pouco essa questão do humanismo, né? O renascimento, o antropocentrismo, o racionalismo e o humanismo e o individualismo. Porque a fase do 300 é a fase que vai marcar as ideias humanistas dentro da Itália, dentro do período renascentista. Então, mas o que foi professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres, o que foi o humanismo? Então, o humanismo foi um movimento artístico, intelectual, pessoal, surgido na Itália no século XIV, na fase do 300, e que valorizou o que é a antiguidade clássica. O clássico rompe com o medievo e foi uma apologia ao clássico. Para os humanistas, o homem era a medida de todas as coisas. Estava no centro do universo. O antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Assim considerava o homem não só uma criatura. Entendam. É importante que vocês parem agora e analisem essa definição. Assim consideravam o homem não só uma criatura, espectadora da obra de Deus, mas dotado de razão. Era autor de grandes realizações. Então, o homem, ele era o centro da cultura, né? Então vocês vão ter aí algumas obras, né? O Giovanni Boccaccio, né? Aí você tem a ilustração da grande literatura Decameron, né? Isso, uma grande obra dele, Decameron.
Então, como vocês podem observar aí na obra, o Dante, a Divina Comédia, que é também uma ilustração da obra Divina Comédia do Dante Alighieri, e o Francisco Petrarca, né? Aí vocês vão ter o Petrarca e o humanismo, né? E vamos agora, pessoal, para a segunda fase do Renascimento. Que fase é essa? É a fase, né, mais de glamour. É a fase importante. Que é os anos de 1400, onde vocês vão ter aí, na realidade, grandes figuras, ou seja, o grande Leonardo vai estar nessa fase, né? Mas vamos lá. É o segundo movimento, é a segunda fase do movimento renascentista. É o 400. Corresponde ao auge, olha, ao auge do movimento. Corresponde ao auge do movimento, pessoal. Ou seja, a família Médici, principal mecenas, onde nós vamos ter, conforme eu falei inicialmente, o Lourenço de Médici, o Magnífico, né? Então aí vocês vão ter a pintura com o maior destaque, né? Técnica de pintura a óleo, né? Na realidade, destaque para o grande Sandro Botticelli, né? Uma obra, O Nascimento de Vênus, né? O Massácio, né? Com a obra Expulsão de Adão e Eva do Paraíso. O grande Leonardo da Vinci, com a obra Gioconda, Mona Lisa, uma das maiores obras do campo artístico até hoje. A Santa Ceia, é isso. Então esse artista, o Leonardo, ele é considerado um dos maiores gênios da humanidade. É isso. Teve sua contribuição lá dentro do 400, né? Então aí vocês vão ter, dentro desse movimento, né? Então, cabe destacar, aí nós temos a grande obra do Sandro Botticelli, Nascimento de Vênus, né? Então, vocês aí que estão me assistindo, observe essa obra. Aí aqui nós temos a expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Que foi uma obra bastante polêmica, onde o Massácio não pôde retratar a nudez do homem e da mulher por causa do conservadorismo da época, né? Aí, Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, o Cristo com os apóstolos reunidos, né? E a grande obra Gioconda, que é a Mona Lisa, né? A nossa Mona Lisa. Então a gente temos aí, nós temos o 400, que é o auge do Renascimento, né? O auge do Renascimento, ou seja, é o período de glamour dessa fase. Aí vocês vão ter 500. O Renascimento começa a apresentar sinais de declínio. Então Roma substitui Florença como a capital do Renascimento. Os papas tornaram-se mecenas. Surgem as primeiras manifestações maneiristas, né? Dentro do campo da arte. O grande mecena do período, pessoal, gravem isso aí, anotem isso aí. Eu quero que vocês anotem isso aí. O grande mecena do período foi o Papa Júlio II, que pretendia reforçar o quê? A grandiosidade e o poder de Roma. Iniciou o quê? As obras da nova Basílica de São Pedro. O autor do projeto foi Bramante, né? E a decoração foi de quem? De Rafael Sanzio e Michelangelo, né? Ou Michelangelo, vocês escolhem. Então nós temos Michelangelo,
apesar de destacar como pintor da Capela Sistina, foi um grande escultor da Renascença. Porque conseguiu, na realidade, deixar um legado imenso de obras, de esculturas como Moisés, Davi e Pietà. O afresco na Capela Sistina, a criação do homem. Rafael, o Raffaello de Sanzio, ele tem obras. Raffaello de Sanzio foi um artista que viveu muito pouco. Né? Ele viveu pouco. Então, ele se vai destacar com a Madonna Sistina, Escola de Atenas, outra grande obra. E temos aí a figura de Nicolau Maquiavel no campo da literatura, com a grande obra que até hoje ela é vista como uma das maiores obras do campo político, né? Um best-seller da política, O Príncipe. Então, quando fala em Maquiavel, fala de quem? Do Príncipe. Então, vocês vão ter aí a escultura de Pietà, linda Nossa Senhora, com Jesus Cristo nos braços, né? Esculpida pelo grande Michelangelo. Então, você que está vendo aí, você vai dizer, professor, que obra magnífica! Você está coberto de razão, porque é uma obra excepcional, brilhante. É isso. O teto da Capela Sistina, quem porventura algum momento for à Itália, então não deixe de passar pelo complexo de São Pedro, né, para ver essas obras de Michelangelo lá no teto da capela. Aí vem a Madonna Sistina, do Rafael, ou do Raffaello Sanzio. E o livro, a ilustração aí do livro, O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Então, prezados e prezadas, então, vocês estão diante aí do maior escritor, mas que vocês já viram, já ouviram falar, né? Maior obra, O Príncipe, no campo da política. Principais nomes do Renascimento fora da Itália. Então vocês vão ter aí o Rabelais, né? Que escreveu Gargantua, não é isso? E Pantagruel. Aí vocês vão ter o Montaigne, que é o autor dos ensaios na França. Na Holanda nós teremos o Erasmo de Roterdã, o príncipe dos humanistas, né? Que satirizou e criticou a sociedade da época com sua obra Elogio da Loucura, né? O Elogio da Loucura do grande Erasmo de Roterdã. Na Inglaterra, o Thomas More, Utopia, o Shakespeare, autor de grandes best-sellers, né? De várias obras teatrais. Na Espanha, Miguel de Cervantes, com o clássico Dom Quixote de La Mancha. Então, na realidade, vocês, o professor de literatura de vocês, de português, eu vou pedir a eles para que eles cobrem de vocês essa obra aí do campo lá do Renascimento. Portugal. Ah, professor, Portugal nós vamos ter Camões, que exaltou as viagens portuguesas na grande obra intitulada Lusíadas. Aí vem o Renascimento científico. Aí é uma nova fase. É uma nova fase mais voltado para a ciência, né? Você sai do campo cultural, ou nós tivemos na realidade o quê? Uma fase do século XIV, século XV, aí XVI, aí veio o Renascimento científico. Que o racionalismo vai contribuir
para a valorização de quê? Do campo das exatas, né? Matemática, da experimentação e da observação sistemática da natureza. Aí podemos dizer que tais procedimentos, prezadas, vai inaugurar o quê? Inauguraram a ciência moderna. Então, principais nomes. Nicolau Copérnico, né? Então, Nicolau Copérnico, ele demonstrou que o Sol era o centro do universo. Aquela teoria do heliocentrismo. Em oposição ao quê? Ao geocentrismo, que é a Terra como centro. Giordano Bruno divulgou as ideias de Copérnico na Itália. Vai ser considerado como herege, vai ser queimado na fogueira em 1600. Kepler confirmou as teorias de Copérnico e elaborou o que, pessoal? Uma série de enunciados referentes ao que? A mecânica celeste. Galileu Galilei, o grande Galileu Galilei, inaugurador da ciência moderna, e aprofundou as ideias de Copérnico, né? Pressionado pela igreja, negou as suas ideias. Então o Renascimento, esse glamour cultural, científico, ele entra em crise. Então a crise do Renascimento, o que foi isso? O Renascimento entra em decadência após a perda do prestígio econômico das cidades italianas, em decorrência das grandes navegações, que muda o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, e da Contra-Reforma, da Contra-Reforma Católica, que limitou a liberdade de expressão. Então, chegamos ao fim do Renascimento. Mas não ao fim, das grandes obras que até hoje elas marcam gerações. Não é o fim das grandes obras que revolucionaram todo o contexto histórico. Então, conforme havíamos falado no início da aula, o Renascimento é uma mudança de mentalidade cultural da época. O Renascimento é a mudança de quê? De uma mentalidade medieval para uma mentalidade clássica. O Renascimento é a mudança simplesmente de uma ideia teocêntrica para uma ideia antropocêntrica, onde o homem começa a ter, na realidade, um destaque maior do racionalismo. Então, esse campo tão relevante, ele vai ser dividido, como eu falei para vocês, em 3 grandes fases: 300, 400, 500, é isso, que vai dar posteriormente prosseguimento a outras vanguardas do campo artístico e cultural. Então, não se esqueçam disso, da contribuição dos autores desse movimento científico, cultural, europeu, que foi o Renascimento. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, o Nicolau Maquiavel, o Petrarca, entre outros. E aqui eu me despeço, agradecendo a vocês por esta oportunidade de estar aqui levando conhecimento, debatendo uma temática de grande relevância para o campo da história. Que vocês absorvam todo esse conhecimento. Nessa época de pandemia, eu peço a vocês, eu sondando todas as autoridades de saúde, nós pedimos que fiquem em casa. Tomem cuidado, porque o nosso maior inimigo, ele é invisível, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer parte. E não podemos vacilar para este inimigo.
lavem sempre as mãos, usem máscaras, não saiam de casa, só saiam em caso emergencial. Muito obrigado a todos e a todas aqueles que nesse exato momento estão me assistindo. Obrigado.